Meus queridos, nós celebramos hoje o segundo domingo do tempo do Advento, preparando-nos assim para a chegada do Senhor no Natal. E a liturgia deste segundo domingo do Advento nos coloca diante do profeta Isaías, o grande profeta Isaías, numa liturgia que, em primeiro momento, nos faz recordar, inclusive, uma aula de botânica. Não é, Cristina? Cristina que trabalha com planta. Nascerá do tronco de Jessé uma cepa, um broto vivo. Depois nós vamos ter Paulo falando a respeito dos galhos e da multiplicidade dos dons. No Evangelho nós temos João Batista vestido de bicho e ainda falando que é preciso colocar o machado para podar as plantas. Uma liturgia botânica. Isaías vai dizer: um rebento brotará do tronco de Jessé. E eu repito que ele não está aqui dizendo de um milagre botânico, mas de uma lógica espiritual, mas também psíquica, que vai atravessar toda a Escritura Sagrada. Deus sempre escolhe nascer naquilo que parece estar morto. Nunca se esqueçam disso. O tronco é a imagem perfeita do colapso, daquilo que já não produz, daquilo que já não cresce, que não se desenvolve, já não impressiona. É quase uma metáfora clínica. Aquilo que restou depois que o sujeito perdeu as suas garantias imaginárias. Aquele mundo que a gente cria de fantasias e que por vezes nós queremos habitá-lo, fugindo da realidade, porque a realidade por vezes é difícil e insuportável. Aquilo que sobrou em nós quando o narcisismo caiu. Aquilo que ficou depois da falência das nossas autodefesas. É exatamente ali que Deus se instala. Ele não habita o auge. Deus não habita a grandeza e a altura. Ele habita o quase. O lugar de Deus é o quase. E eu explico. Assim como o tempo do Advento é para nós um tempo de pedagogia do pouco, a liturgia desta fresta por onde nós olhamos o Natal, o sacramento daquilo que parecia insuficiente, palhas, pastores, animais na manjedoura. E se eu não entendo esse movimento, eu não entendo nada do que Deus faz. Nem na história, nem na minha alma. O profeta Isaías prossegue descrevendo o Espírito Santo repousando sobre aquele que devia de vir, o Messias. Palavra hebraica que significa o escolhido, o ungido. E o profeta vai listar 7 dons, como quem descreve uma nova espécie de humanidade. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Isso não é apenas virtude decorativa. Não são palavras bonitas que aprendemos na catequese ou que colocamos de forma inadequada pregadas nas paredes no dia da crisma. São estruturas de uma alma restaurada. Os dons que recebemos fazem parte da estrutura de uma alma restaurada. É quase como se o profeta Isaías dissesse: quando Deus coloca o Espírito sobre alguém, ele reintegra aquilo que o pecado fragmentou. Onde o ser humano se divide, o Espírito unifica. Onde o sujeito se esquarteja entre impulsos, máscaras, contradições, o Espírito faz o lobo repousar com o cordeiro dentro de cada um de nós. Nossos lobos e nossos cordeiros. Não é zoologia também não. É um pouco de psicanálise primitiva, Dr. Alfredo. Isaías está descrevendo a reconciliação dos opostos internos. A pacificação dos nossos fantasmas interiores. O fim dessa guerra civil que cada um carrega dentro de si. O apóstolo Paulo, então, na segunda leitura, nos diz, entrando em cena, ele lembra que a igreja só sobrevive porque ela vive da memória e da espera. E o grande mandamento é esse: fazei isto em memória de mim. Não pode existir igreja onde não há memória. Não pode existir igreja onde não há espera. Paulo fala da paciência e da consolação.
mas não no sentido frágil ou piegas que a nossa cultura transformou essas palavras. A paciência bíblica, paciência em grego, o termo bíblico, se diz hipomoné. Paciência. É a resistência existencial. É um músculo que não se consegue na academia, porque é um músculo espiritual. É firmeza que luta contra a tibieza espiritual dos fiéis. É quando nós nos colocamos firmes, porque ainda acreditamos, mesmo quando o mundo inteiro já se rendeu ao cinismo, à palhaçada, à falta de decoro e à quebra de ritos e liturgias. É permanecer firme quando a sociedade se entregou ao niilismo. E a consolação? Consolação em grego se diz paráclesis. É resistência e é conforto. É o tipo de conforto que não protege da dor, mas é um conforto que dá sentido à dor. Nós não vamos ser livres da dor, mas pela consolação nós vamos compreender o porquê de estar doendo. Essa é a dinâmica de Deus. A dor é inevitável para quem é de carne e osso. Mas só a sabedoria divina e a sua consolação são capazes de dar significado para aquilo que dói. E sem isso, nós seremos apenas bebês reclamões das nossas dores. É como se Paulo dissesse que ninguém atravessa a noite sem uma palavra que sustente. A igreja só permanece porque se lembra das promessas de Cristo e se recusa a desistir dessas promessas. Banca a memória daquilo que foi dito. Por isso ela permanece. Advento é o sacramento dessa teimosia sagrada. E então vem João Batista no Evangelho. E João sempre chega como quem rompe. Ele aparece no deserto porque todo encontro com Deus começa quando o sujeito perde as paisagens fáceis, cômodas. Ele é voz porque não se confunde com barulho. Ele é voz porque não se confunde com barulho. Ele é urgência porque a salvação não aceita procrastinação afetiva. Ele é despojamento porque todo excesso sufoca o desejo. João Batista não vem trazer conforto. Ele vem trazer verdade. E a verdade, para a gente acomodada, dói. João Batista não trouxe conforto. Trouxe verdade para arrancar muita gente do seu comodismo. E a verdade, ela nunca vai chegar de maneira delicada. Esqueçam isso. A verdade nunca chegará de forma delicada. Por vezes a verdade vai chegar batendo a mão na mesa e colocando o dedo no nosso nariz. E nós temos que ter muita hombridade para saber reconhecer o nosso devido lugar. Saber a hora de permanecer, mas também saber a hora de juntar os nossos panos de bunda e sair. Tem gente que perdeu a noção. João Batista rasga, rompe, expõe, purifica. E é por isso que produzir frutos de conversão não é uma ameaça, é um chamado. João lembra que não existe Messias para quem não abriu espaço interior. Não basta esperar. É preciso ceder lugar. Não basta acender vela. É preciso enfrentar as nossas sombras. Entre o fim do mundo anunciado na liturgia de domingo passado e o início da nova criação que se inicia, João é a fronteira. Ele vive na borda, no limiar, no entre, como toda alma que está prestes a ser transformada. E Jesus no Evangelho chega falando de machado e pá. Imagens que a gente lê como punição. Mas a teologia nos ensina que, no fundo, são instrumentos de cura. Porque Deus não protege aquilo que nos destrói. Ele corta. Ele limpa. E poda não é castigo. Poda é parto. É nascimento. Possibilidade.
Antes de uma manjedoura, existe o deserto. Talvez o mesmo de onde João Batista sai para poder anunciar essa verdade. Antes da luz trazer para nós entendimento, existe um corte. Antes da promessa, existe purificação. Advento não é uma preparação estética, onde nós nos vestimos de roxo e a igreja fica ornamentada para o Natal e acendem-se velas e levantam-se ramos. Advento não é preparação estética. Ela é uma preparação ontológica, de dentro para fora. E é justamente aqui que hoje, 6 de dezembro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2025, é justamente aqui nessa preparação ontológica, no corte existencial, que eu coloco meus 17 anos de sacerdote dentro do Evangelho. Não como uma comemoração superficial, e cantam parabéns e dão presentes. Eu detesto isso. Mas como uma celebração ontológica, como uma leitura espiritual da minha própria história. Porque eu já vi brotar vida de troncos que eu acreditava que estavam mortos. Na minha vida, no meu ministério, na vida das pessoas que eu amo e que me foram confiadas neste caminho, em comunidades que pareciam secas, algumas de fato eram, outras não. Em pessoas que pareciam exaustas, mas que por meio do meu ministério eu consegui regá-las. Eu já precisei da paciência de Paulo para atravessar o deserto existencial. Precisei dessa mesma paciência de Paulo para atravessar diversas noites escuras da minha vida. Sem reconhecimento, sem muito obrigado, com muita inveja, com muito ciúme, com muito recalque. Já atravessei noites escuras para dar conta de ser gente. Para dar conta de bancar o que eu jurei no chão dessa catedral há 17 anos. Eu já vivi tantas contradições internas que só o Espírito Santo pode pacificar. Eu já enfrentei podas que eu nunca pedi. Já fui podado pelo machado e pela pá, sem nunca ter pedido. Já tive perdas de coisas e pessoas que até hoje eu não entendo. Já tive deslocamentos internos e externos que eu nunca pedi e nunca entendi. Eu já experimentei desertos tão áridos que só João Batista poderia me ensinar a sobreviver neles, engolindo gafanhotos e aliviando-me com mel. Desses desertos nasceram as palavras mais verdadeiras que eu já proferi de um púlpito. É pelo deserto que surgem os meus gestos mais sinceros que eu já ofereci a Deus por meio da Assembleia. E é também no deserto que surgiu a fé mais despojada que eu já pude carregar. Foram 17 anos de encantos, cantos, feridas, idas, voltas. 17 anos de chegadas que me alimentaram e partidas que me rasgaram. Igrejas que me abraçaram, com cruzes que me moldaram. Nada foi fácil. Mas posso bater no peito e afirmar: tudo, até aqui, foi verdadeiro. E eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Porque bancar a si mesmo talvez seja a maior atitude de caráter que um ser humano possa conseguir nessa vida. E quando eu olho para trás, o que me toma não é a vaidade daquilo que eu me tornei hoje. Influencer digital. É patético. Eu olho para trás porque eu enxergo gratidão. Até nos tombos, nos tapetes puxados, das falas atravessadas, dos olhares julgadores, dos corações rancorosos, invejosos e ciumentos, mas também dos corações piedosos que me amaram e me suportaram apesar de mim. Gratidão pelo Deus que nunca largou minha mão. Gratidão pelo povo que me sustentou e me sustenta quando eu achei que ia cair. Gratidão pelas dores que me refinaram e pela alegria que me confirmou. Gratidão pela Mãe Igreja Católica Apostólica que me formou, me confrontou, me santificou e me ensinou a amar com mais profundidade
do que eu sozinho conseguiria. Se eu permaneço, é porque Cristo permaneceu. Se eu celebro, é porque Cristo celebra comigo. E se eu continuo dizendo sim, apesar de todos os pesares, é porque Cristo nunca deixou de falar o meu nome e de me chamar. Advento é isso. Anúncio silencioso de que Deus sempre volta, sempre nasce, sempre renova todas as coisas. E nesses 17 anos, eu aprendi que Ele não falha. Eu aprendi nesses 17 anos que Ele não atrasa e que Ele não esquece. Ele age no tempo dele, na hora certa das coisas espirituais, na hora certa do não entendimento humano, mas da graça. Ele age. E o tempo dele é sempre perfeito, meus queridos. Sempre. E ele coloca cada peça no seu lugar. Sejam coisas, sejam pessoas. Cedo ou tarde, estaremos todos no nosso devido lugar. Rindo ou chorando. Ou caindo. Que esse domingo do Advento nos encontre com a coragem de Isaías, com a resistência de Paulo apóstolo e com a verdade de João Batista. E a fé daquele que sabe que Deus faz brotar árvore onde o mundo só enxerga um pedaço de pau. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça. E que por esses 17 anos Ele tenha misericórdia de mim e me faça digno de presidir o povo na palavra e na Eucaristia. Amém.